Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 14. Você que está me vendo, acompanhe com sua Bíblia a meditação do capítulo 14. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que agora, Senhor, o Senhor me dê entendimento, me dê revelação da sua palavra para que eu possa transmitir essa palavra para outras pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então aqui nesse capítulo 14, Mateus, ele escreve para um público majoritariamente judeu, com o propósito de demonstrar quem era Jesus, o Messias. Aí nesse capítulo 14, ele traz à tona as histórias, figuras importantes como Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, né? E Herodes Antipas, ele era conhecido como o tetrarca. E ele governava a Galileia, aquela região onde Jesus se encontrava, né? E ali estava havendo um clima político tenso, era um povo. O povo judeu, ele estava insatisfeito com o domínio do Império Romano, porque os governantes da família de Herodes, eles eram conhecidos pelos seus escândalos morais e pelas suas brutalidades. Herodes Antipas, o tetrarca, ele, em uma viagem a Roma, ele se junta com sua concunhada, ou seja, com Herodias. Herodias era casada com Filipe, o seu meio-irmão de Herodes Antipas. Então eles se juntam, ou seja, Herodes deixa sua mulher, Herodias deixa seu marido, que era meio-irmão de Herodes, e eles dois se unem. E esse adultério, esse caso começa a se espalhar, né? E chega até os ouvidos de João, e João Batista, ele aparece como uma voz profética, confrontando o pecado, inclusive das autoridades, porque João não tinha medo de falar do pecado que Herodes estava, vamos dizer assim, Herodes estava fazendo, né? Se juntando com sua cunhada, com Herodias, né? Mulher do seu meio-irmão. Então, João, ele confrontava o pecado, né? E Jesus, ele estava naquela região, já tinha feito vários milagres, a sua fama crescia, e aqui, quando a gente começa a ler o capítulo, a gente vai ver que Herodes, ele não se dava conta, não tinha se dado conta ainda da fama de Jesus. Sua reação, ela é movida de medo e de superstição. Ele começa a pensar, a dizer que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Então o capítulo começa assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem e deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Então aqui nós vemos que aqui o Evangelho ele nos dá um pano de fundo da morte de João.
porque Herodias era casada com Filipe, irmão de Herodes, Antipas, mas em uma viagem a Roma, Herodes e Herodias se envolvem, né, e decidiram se unir, cada um abandonando o seu cônjuge, e João corajosamente denuncia essa união ilícita, cumprindo o papel de profeta, denunciando aquele pecado. E Herodes, ele queria silenciar João, mas ele temia a reação popular. E acontece esse desfecho trágico por meio desse banquete, onde ele dá um banquete no dia do seu aniversário. E instigada por sua mãe, a jovem, né, filha de Herodias, pede a cabeça de João Batista. E Herodes, ainda que contrariado, cedeu por orgulho e medo de se contradizer diante dos convidados, porque João foi decapitado na prisão. Herodes, ele tinha medo de João, João confrontava o pecado de Herodes, por isso que Herodes ele tinha medo. Ele só cedeu por orgulho, por causa estava diante dos convidados daquela festa, e ele faz o que aquela filha de Herodias, a sua nova mulher, pede. Então, acontece a trágica morte de João, onde a cabeça dele é levada, decapitada numa bandeja, e ela, a filha de Herodias, entrega a cabeça de João diante dela, de Herodias, né? Então, os discípulos de João agora vão sepultar o corpo de João e levam a notícia para Jesus. A partir do versículo 13 diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E aqui nós vamos ver que quando Jesus recebe a notícia da morte de João, ele vai para um deserto, ou seja, ele vai curtir o luto, né? Porque Jesus amava João, ele era seu primo. Então, quando ele sabe a notícia, porque os discípulos de João vão até Jesus levar essa notícia, e Jesus, quando recebe essa notícia, ele vai para um deserto. Jesus busca um tempo de recolhimento e luto, né? Mas ao desembarcar, encontra uma grande multidão. E o que é que ele faz? Ele vai ter compaixão daquele povo, né? E essa compaixão, ela não era uma compaixão superficial. O coração de Jesus, ele saía ao encontro da dor, da necessidade do povo. Mesmo cansado, mesmo entristecido, Jesus se dedicou a suprir as necessidades físicas e espirituais da multidão. E no final do dia acontece o famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus, ele desafia os seus discípulos, né? Dê-lhes algo de comer, para comer. E eles, perplexos, relatam que eles estão ali no deserto, não tem comida. E eles relatam que ali eles só têm 5 pães e 2 peixes, mas Jesus toma aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, toma eles, ora, e ali ocorre a multiplicação. E o alimento se multiplica de uma forma abundante, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Ainda sobraram 12 cestos de cestos, sobrado com as sobras, com o resto. E isso foi um sinal claro do poder sobrenatural de Jesus.
como também do cuidado com os discípulos e com o povo, né? Porque após aquele milagre, Jesus despede as multidões e vai orar sozinho. No versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto eles despediam as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Continuando aqui no versículo 34, então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Então, a partir do versículo 22, nós vamos ver um milagre, né? Um grande acontecimento sobrenatural, que depois que ele despede das multidões, ele vai para o outro lado e vai orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos, eles pegam o barco, né, e começam a navegar, só que enfrentam uma forte tempestade no mar. Na madrugada, Jesus se aproxima deles, caminhando sobre as águas. Porque o vento era contrário, e aqui diz que na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre as águas. Imagina os discípulos dentro do barco e veem Jesus andando por sobre as águas. E o medo toma conta dos discípulos, porque os discípulos, ao invés de terem medo do vento que estava soprando o contrário, né? O barco se balançando em cima das ondas do mar. Mas o que é que eles têm? Eles têm medo daquela pessoa que está vindo para eles, porque era o próprio Jesus que estava vindo até o barco. E eles pensam que ele é um fantasma. Mas Jesus os tranquiliza: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, sempre impulsivo, ele pede um sinal. Então, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus permite e Pedro vai caminhar sobre as águas. Contudo, ao reparar na força do vento, o medo o domina e ele começa a afundar. E Jesus resgata e repreende, dizendo para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso acontece, né? Isso é um episódio que revela o poder de Jesus quanto à fragilidade humana. A fé vacilante de Pedro representa o nosso próprio coração diante das adversidades. Muitas vezes nós sabemos que Jesus está conosco, né? Que Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas muitas vezes nós parece que estamos caminhando assim como Pedro, diante daquelas ondas e sobre o mar, e muitas vezes nós queremos até nos afogar, né? Diante das dificuldades, nós sentimos medo, assim como Pedro sentiu medo diante daquela dificuldade de ir até Jesus,
porque ele estava caminhando por sobre as águas. E nós muitas vezes estamos caminhando sobre as águas, a água que é a palavra de Deus. Nós estamos com a palavra na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes nós esquecemos da palavra e muitas vezes vamos nos definhando, a nossa fé vai enfraquecendo, porque estamos andando por sobre as águas, ou seja, por sobre a palavra de Deus. Muitas vezes nós esquecemos a palavra de Deus quando nós começamos a ver as dificuldades, né, vindo até nós, ou seja, nós estamos vendo as ventas, as ondas, as tempestades vindo sobre nós e nós podemos até nos afundar, porque nós não cremos, nós não estamos firmes diante dessas águas, da água que é a palavra de Deus. Assim como Pedro, ele teve medo e ele, diante do medo que ele teve, da força do vento, ele teve medo e começou a submergir. Então, nós também, diante do medo, quando nós estamos com medo, muitas vezes nós não lembramos nem mesmo da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a espada, que nós devemos usar a espada para combater toda sorte, toda a adversidade, mas muitas vezes nós esquecemos e fazemos assim como Pedro, tentamos muitas vezes, às vezes estamos submergindo, né, sob essas águas, né? E Jesus diz: homem de pequena fé. Então, Jesus pode também falar para mim, para você. Se nós estamos enfrentando uma situação difícil, uma doença, uma adversidade, um problema, seja ele qual for, e você muitas vezes está triste na sua fé, está desanimado, desencorajado, né? Achando que não vai haver melhora, não vai haver, não vai atravessar aquela adversidade e já está pensando que está naufragando, que está afundando e a sua fé está diminuindo. Aí Jesus vem e diz: homem de pequena fé, mulher de pequena fé, né? Porque ele diz: homem de pequena fé, por que duvidas? Por que duvidaste? É isso que Jesus está falando. Para mim, para você que está me vendo, não duvide do poder de Deus na sua vida. Jesus vai fazer, Jesus já está fazendo algo que você esteja esperando, um milagre que você esteja esperando. Jesus está fazendo, apenas creia nisso. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé e não por vista. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 14 de Mateus, né? Nós vimos que Jesus, quando ele multiplica o alimento, né? Ele repete um milagre para dizer que ele nós temos que comer do verdadeiro pão da vida, que é Jesus. Ali ele estava alimentando aquelas pessoas de uma forma do alimento físico, mas também do alimento espiritual, porque é como se ele dissesse que ele é o pão da vida, né? O domínio também de Jesus sobre o mar aponta também para o poder dele, o poder criador e soberano de Deus, que ele anda sobre os montes, e ele anda sobre os montes das ondas do mar, ele anda sobre as águas, e a identidade de Jesus como Filho de Deus, que foi reconhecida pelos discípulos após o milagre e após esse evento sobrenatural, que ele andou por sobre o mar, onde os discípulos se firmaram, né? Isso que aconteceu com Pedro, talvez depois disso Pedro aumentou mais a sua fé, porque Deus ele quer que nós possamos ser cheios do seu poder, né? A palavra ele nos mostra que o pecado ele tem consequências, mas a fidelidade de Deus ela exige coragem. Quando João Batista perdeu a vida por confrontar o pecado, muitas vezes hoje nós somos chamados a sermos vozes proféticas, mesmo que isso nos custe aprovação ou desconforto, assim como João Batista morreu por causa dele querer afrontar o pecado daqueles governantes, né? Então nós também hoje nós temos que falar do pecado
do pecado que vive, que reina o pecado no mundo. Nós temos que falar essa palavra, mesmo que pessoas achem ruim, mesmo que pessoas não queiram ouvir, mas temos que falar dessa palavra. Mesmo diante de tristeza, de luto, Jesus aqui ele não se fechou. Embora ele se retirou para curtir o luto, mas ele, quando viu a necessidade daquele povo, ele vai, serve, cura e supre a necessidade daquele povo, né? Ou seja, o luto dele foi de pouco tempo, né? E aqui nós também vimos que as tempestades da vida, elas são oportunidades para exercitar a nossa fé. Assim como Pedro, quando ele enfrentou aquela insegurança, aquele medo, né? Mas ele, quando viu Jesus diante dele, então a sua fé foi renovada, né? Quando ele pensou que ele estava se afogando, que ele podia submergir, aí ele grita: salva-me, Senhor. E aí Jesus vem de pronto e diz a ele: homem de pequena fé. Porque nós temos que ter essa fé inabalável. Jesus quer encontrar em nós fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estarmos andando e caminhando com fé, não por vista, mas por fé. É isso que Jesus quer de mim e de você que está me vendo através desse vídeo. Amém?